Aleluia. Queridos, a minha saudação é de paz do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Sempre bom estar na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8. Lucas capítulo 15, verso de número 8. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. Aleluia. Quem também vai aí, deixa eu ver. Lucas capítulo 15 fica depois do capítulo 14. Tá fácil, não tá? Como diz os cariocas, na minha Bíblia tem, na sua também. Verso de número 8. E diz assim a palavra de Deus: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e varre a casa em busca com que diligência até achar. Amém? Quer ler mais, né? É que a minha versão é diferente, eu fui naquela lá, deixa eu ir na minha aqui mesmo, vamos lá. Verso 9 agora. E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Ou encontrei a dracma que eu havia perdido. Pode assentar, fique bem à vontade. Prometo que não vou me demorar. Acredito que só 3 horas é o suficiente. Queridos, é bem verdade que nesse texto nós entendemos que Jesus havia saído com seus discípulos para ensiná-los como o de costume. E é bem verdade que o costume da época era o discípulo, ou melhor, o jovem, já na idade madura, é quem escolhia o seu mentor, é quem escolhia o seu mestre. Só que Jesus entra em uma linha totalmente diferente do que as regras da religião, e Jesus, ele é quem escolhe e seleciona 12 jovens como discípulo. Acredito que quando nós escolhemos alguém para mentorear a nossa vida, fica fácil quando nós não concordamos, fica fácil nós desistirmos ou trocarmos. Mas quando Jesus escolhe é diferente, quem é escolhido por Jesus entende, não é verdade? Então, Jesus, ele, segundo Lucas está dizendo, Jesus, é interessante que Lucas, ele não era discípulo de Jesus. Esses dias quase apanhei, porque eu disse que Lucas não era discípulo de Jesus. E aí deu problema, foram para a casa da pastora e disseram para ela: ó, pastor, o pastor Fernando pregou ontem e disse que Lucas não era discípulo. E a pastora ficou com raiva e disse: se eu tivesse lá, ele não falava um negócio desse. E aí me ligou muito brava e disse: que negócio é esse que você disse? Que Lucas não era discípulo de Jesus. Disse: olha, me mostra no meio dos 12 o nome Lucas lá, uai. Lucas é discípulo de Paulo, discípulo do apóstolo Paulo. Então Lucas, ele vai escrever o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, e vai escrever também Atos dos Apóstolos.
E Lucas também se converte e vai fazer algumas viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Então Lucas agora se converte. É interessante que Lucas ele é grego e é gentil. Então, pela lógica, pela regra, está meio diferente, porque Lucas é o único grego e gentil que escreve aos judeus, que traz essa narrativa. E Lucas vai dizer que Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, quando uma multidão de fariseus e escribas se aproximam agora e começam a questionar, começam a falar entre eles a respeito do que está sendo feito. E eles dizem assim: como pode Jesus tão santo está assentado numa roda de pecadores? O que eles não entendem, o que mexe com a cabeça deles é: como é que pode Jesus estar sentado com pecadores? E Jesus agora, conhecendo os seus pensamentos, vai trazer agora o ensinamento de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. E Jesus disse: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, percebe que está faltando uma ovelha, não deixa essas 99 e vai atrás dessa única ovelha que estava faltando? Aí Jesus diz: ora, assim mesmo é a respeito de um pecador arrependido, que um pecador arrependido vale mais do que 99 pecadores que não se arrependem. E Jesus continua. Só que eu quero falar um pouco sobre essas ovelhas, porque um pastor conhecer as 100 ovelhas a ponto de perceber a ausência de uma única ovelha, esse pastor ele tem que conhecer bem o seu rebanho, e a sua ovelha precisa pelo menos estar bem próxima do seu pastor. Falo com propriedade. Um dia desse fui vacinar 80 ovelhas, meu Deus do céu, 80 ovelhas, e elas são diferentes, cores diferentes. Só que eu vou te falar, eu acho que eu vacinei ovelha 2 vezes ou 3. Porque eu nunca vi um trem daquele não. Eu disse: meu Deus do céu, acho que eu já vacinei essa. Eu disse: essa aqui, o pastor da ovelha disse: não, essa aqui não foi vacinada não. E será, moço, foi vacinada? Não, porque o pastor ele conhece as suas ovelhas, mas ele conhece principalmente as ovelhas que estão próximas. Porque às vezes nós olhamos para o pastor, vai lá, pastor, conversar com fulano que saiu da igreja, vai lá, aquela ovelha que está distante, o pastor até vai atrás da ovelha perdida. Mas eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante, porque o pastor não pode ir atrás do bode perdido, porque o bode é da cabeçada. E às vezes um montão de cabeçada e diz: não, pastor, vai lá. Vai lá conversar com ele. Aí Jesus diz: olha, vale mais uma ovelha perdida que se arrepende do que 99 ovelhas que não se arrependem. O que Jesus está deixando bem claro aqui é que é muito mais difícil conversar com alguém que não se arrepende do que conversar com um pecador arrependido. Sabe, infelizmente existem pessoas que elas têm já o seu pensamento próprio, elas têm já a sua teoria, a sua formação de como devem viver. Eu disse esses dias, pregando sobre, quando nós olhamos para Juízes, nós vamos ver 4 vezes escrito que naquele tempo não tinha rei em Israel, e que o povo, cada um fazia o que dava na sua cabeça. E as pessoas criavam deuses para si, e adoravam e cultuavam os deuses que elas mesmas criavam. Por quê? Porque era interessante para elas criar um Deus que não confrontasse o seu caráter. Infelizmente,
Nós olhamos para hoje em dia e não está diferente, porque as pessoas estão criando deuses todos os dias. Dentro da igreja, as pessoas criam deuses todos os dias. E elas olham para mim e dizem: pastor Fernando, eu não dizimo porque Deus me entende, Deus sabe como é que está a minha situação. Que Deus é esse? O Deus que ela criou, que compreende ela, porque o Deus da Bíblia já deixou bem claro como é que deve ser feito. Então, quando a pessoa está, por exemplo, no adultério, traindo seu cônjuge, ele diz: ah, pastor, eu sou fraco, Deus me entende. O Deus que entende ele, que compreende essa fraqueza dele, é o Deus que ele criou para sustentar a sua pouca vergonha. Então, todos os dias, se não tomarmos cuidado, vamos estar criando deuses, para que venha pelo menos justificar os nossos erros. Quem está aqui dá glória a Deus? E quando nós olhamos agora, Jesus continua. E Jesus disse assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma única dracma, não acende a luz e varre a casa até encontrar a dracma perdida? E quando encontra, se alegra, chama as amigas e as vizinhas e diz que encontrou a dracma. Queridos, é interessante que a ovelha, ela é perdida no campo, ela se perde no campo. O filho pródigo se perde porque sai da casa, e a dracma é perdida dentro da casa. E quando nós perdemos dentro da casa, muitas das vezes nós deixamos para procurar depois, porque estamos tranquilos, porque afinal perdemos dentro da casa. Quando nós perdemos dentro da casa, às vezes nós escolhemos dormir. Não, depois que eu acordar eu vou procurar a dracma perdida, eu vou procurar o que eu perdi. Mas infelizmente, perder dentro da casa não é uma pregação para alguém que saiu da igreja, não é uma palavra para alguém que saiu, que se desviou dos caminhos de Deus, não. É uma mensagem direcionada a pessoas que estão aqui dentro, mas estão perdidas, ou se perderam, porque perderam os princípios e valores dentro da casa de Deus. Aleluia. Porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e perdemos a essência, perdemos o prazer, perdemos a vontade de adorar, o desejo de ser adorador, perdemos o desejo de continuar a caminhada em busca de manifestações de dons espirituais em nós. Porque quando nós chegamos na casa de Deus, nós logo nos interessamos, primeiro entregamos a vida para Jesus, e logo nos interessamos em dons espirituais, e como andar com Deus, como ter e manter uma vida em Cristo Jesus. Só que às vezes o ano vai passando, os anos vão se passando, e a gente começa a se acostumar e permitirmos ser contaminados por pessoas que já perderam a essência, já perderam a presença, já perderam a prioridade da presença de Deus. Porque se tem uma coisa que contamina é frieza espiritual. Se tem uma coisa que contamina é o desinteresse com as coisas espirituais. Porque às vezes a pessoa vem para a casa de Deus, e aí ela está pronta para ser apacentada, para ser pastoreada, mas infelizmente ela corre, eu vou falar tudo hoje, ela corre na besteira de começar a andar com pessoas que não têm o mesmo interesse, começa a andar com pessoas cansadas e perdidas dentro da casa de Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que, ou melhor, a Bíblia diz que o Bartimeu disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Ele quer cura na visão, ele quer voltar a enxergar. Porque, queridos, não é lícito que alguém enxergue por você, que alguém decida por você. E às vezes nós ficamos dentro da igreja sendo mentoreado por pessoas que nem querem ser pastoreadas. Aí vira um monte de panelinha.
Aí vira aquela divisão dentro da igreja. Eu já pastoreei, eu sei o que eu estou falando. Eu pastoreei uma igreja, eu era o pastor dessa igreja, e de repente eu não entendi que eu estava com 3 igrejas dentro de uma só. A igreja do pastor que saiu, a igreja que eu pastoreava, e uma igreja totalmente desconhecida. Era uma guerra, era um conflito terrível, eles brigavam toda hora, e eu sem entender, eu tinha 23 anos de idade, e disse, meu Deus, o que é que eu faço? Porque dentro de um tempo, existem 3 igrejas, que vêm competindo entre elas, brigando, disputando espaço entre elas, e para mim era mais difícil, porque pastorear quem não queria ser pastoreado, mentorear quem não queria mentoria espiritual. Onde as pessoas parecem que se levantam e têm prazer de peitar o pastor, de confrontar a liderança, de querer somente ampliar os erros da nossa liderança. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem quer saber o que eu fiz? Eu fui embora. Eu disse, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Eu disse, 3. Onde eu fui fazer uma viagem. E aí eu estou viajando, feliz da vida. Deus falou comigo assim, ó, fizeram uma reunião contra você lá na igreja. Eu disse, como é que é? Eu nem estou lá, fizeram reunião contra mim. Aí eu disse, não é igreja não, esse trem não. Aí voltei e disse para eles, ó, está proibido aqui qualquer tipo de reunião sem a minha presença, a não ser que seja meu aniversário. Reunião sem mim só se for o meu aniversário, uma festa surpresa para mim. Como é que pode um negócio desse? Isso é uma reunião, eu era o pastor da igreja e fizeram uma reunião sem mim, Daniel, para falar mal de mim. Que era uma reunião de, como é que era? De assuntos, críticas construtivas. E pelo incrível que pareça, as críticas construtivas são ditas por pessoas que nunca construíram nada na vida. Por pessoas que dizem, se eu fosse o pastor, eu faria dessa forma. Mas ele não faz nem o dele, quanto mais o do pastor. Dá uma glória a Deus aí, hoje é libertação. Aleluia. Eu disse, meu Deus, que povo ruim era aquele. Não era? O menino, 23 anos, eu disse, meu Deus do céu. E eles olhavam para mim, eu novinho, eles tudo velhão já. E eles ficavam revoltados, porque como é que eu sou pastor e eu sou novinho? Por que não botou eles? Por que não botou eles mesmo, meu Deus? Estava eles mesmo. Porque naquele tempo, eram os discípulos que escolhiam o seu mestre. Aí Jesus disse, não, aqui é diferente, é eu que vou escolher vocês. Porque quando Jesus escolhe, você não tem muita opção de... Não, Jesus te escolheu, você é escolhido. Aleluia. Oh, glória. Então aquela mulher perde uma dracma dentro da sua casa. E ela vai agora procurar a dracma. Ela vai pegar uma vassoura e vai varrer a casa. Ela vai arrumar a casa agora, não é isso? Para encontrar essa moeda. Ela vai arrumar a casa. Só que o que poucas pessoas param para pensar é que para arrumar a casa tem que bagunçar a casa. Não é verdade? Ou é só lá em casa que é assim? Lá em casa não vai fazer faxina, não. Lá em casa é só os meninos em cima do sofá, geladeira arrastada para cá, o tapete que está enrolado para um canto. Fogão já saiu. Está tudo bagunçado. Eu falei, meu Deus. As cadeiras em cima da mesa, não é assim? As cadeiras em cima da mesa, as crianças em cima do sofá. Aí tem que bagunçar para poder arrumar, não é verdade? Existem algumas coisas, algum processo que nós estamos passando que parece que é uma bagunça. Parece que não tem jeito mais. Parece que não tem jeito mais, mas eu vou lhe falar, Deus está bagunçando para arrumar. Deus vai colocar
tudo no lugar certo. Oh glória, porque quando faz uma faxina dessa, não tem esse negócio de varrer para debaixo do tapete, esconder atrás do puff, esconder atrás, jogar o lixo para trás do fogão, não. É uma faxina de verdade. O que Deus o que Deus quer fazer na minha, na tua vida, é uma faxina verdadeira. Para quê? Para tirar o que não presta, para arrastar o que não presta. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer pegar aquele lixo que nós escondemos embaixo do tapete, não tem ninguém vendo, está embaixo do tapete, mas Deus quer mexer aí, aleluia, naquele pecado que você escondeu, naquele pecado de estimação, naquele pecado que ninguém sabe, naquela imoralidade. Oh meu Deus, oh glória, Deus quer mexer aí. Eu estava pregando sobre isso esses dias. Saímos de casa e dizemos: Deus, fala comigo. Usa o pregador, usa o profeta para falar comigo. E a pergunta é: será mesmo que nós estamos prontos para Deus usar um profeta para falar conosco os nossos segredos em público? Aleluia. Será que Deus pode falar realmente o que Deus quer falar com você em público? E a gente fica feito menino, usa um profeta, ou Deus usa alguém para quê mesmo? Aleluia, aleluia. Oh glória, e disse: olha, mas vale um pecador arrependido do que 99 que não precisam se arrepender. Tem gente que é bom para encontrar o pecado do outro, para identificar o pecado nos outros. Ele é tão bom que ele não precisa se arrepender. Ele não faz nada de errado. Você já parou para ter a infelicidade de evangelizar alguém perfeito? Você já teve a infelicidade de pregar o evangelho de Cristo para alguém que é perfeito? Ele diz: não, pastor, só bebo minha cervejinha e tal, não gosto de farra, não gosto, eu estou numa boa, eu não preciso disso. Não é assim que ele fala. Ele descarta Jesus, ele descarta a palavra, porque até então ele é perfeito, ele não faz mal para ninguém, como se fazer mal para alguém fosse uma obrigação só dele. Ninguém tem que fazer mal para ninguém mesmo, não. Só que pregar para quem é perfeito é difícil. Estava pregando em Ibipitanga, na Bahia. Quem conhece? Conhece não? Ibipitanga? Não vai lá não, viu? De lá eu fui para a zona rural. Cheguei 8 horas da manhã, era evangelismo, batendo de porta em porta. Bati na casa de uma senhora, ela estava varrendo o quintal tudo limpinho, aquela casa de estuque que fala, né? Aquela de barro. É taipa lá, é? Lá é taipa, é? Essa casa aí mesmo é de taipa. E aí ela estava lá tudo arrumadinho. Veio me atender com todo prazer. Me identifiquei. E aí conversando com ela, e conversa vai, ela feliz, pensa na senhora Felix. Quando eu comecei a falar de Jesus para ela, ela olhou para mim e falou assim: peraí, você é da lei dos crentes? Eu disse para ela: eu sou. Ela disse: meu filho foi para São Paulo tem 3 anos. E tem 3 meses que meu filho se converteu e virou crente agora. Eu já falei para ele que a mãe dele morreu, que ele não tem mais mãe, porque eu tenho uma religião que meu paizinho deixou para mim. Agui, sai da minha casa, vai embora. Eu vim embora, uma tristeza só. Parecia o Chaves sendo expulso da vila. Quando eu cheguei na outra casa, tinha uma jovem chupando cana lá, e eu cheguei no portão assim, chamei, ela veio, me apresentei, estou falando de Jesus para ela, ela dava um risozinho assim meio sem graça. E eu pregando para ela, e ela meio irônica, e eu ali falando de Jesus, no portão. Tinha um rapaz, embaixo de um pé de umbu, com um facão. Ele veio, e disse: o que você está conversando aí, moço? Eu disse: estou falando de Jesus. Ele disse: você é da lei dos crentes? Eu disse: uhum.
Ele disse: eu tenho religião que meu pai me deixou. Sai do meu portão, senão eu vou picar você no facão. Eu disse: tá bom, moço. Eu falei com Jesus esses dias, eu falei, depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei bobo. O que era um facão para mim? Aí, um facão. Disse: tá bom. Embora. Um facão. Disse: fiquei bobo mesmo. Aí vindo embora, uma tristeza. Por isso que nunca mais eu vou julgar João. O discípulo amado João disse: Jesus, evangelizamos aquela cidade e ninguém deu crédito à nossa pregação. Permitiu orar para cair fogo do céu e queimar eles. Eu falei: agora eu entendo você, João. Porque você está falando de Jesus e o cara vai dizer que vai te picar no facão. Isso agora eu entendo você, João. Compreendo. Não, agora João está de parabéns. Você está entendendo? Aí Jesus agora olha e diz aqui, tem outra parábola. O jovem olhou para o pai, o jovem caçula disse: pai, vou embora, me dá minha herança. Eu vou embora. E ele sai de casa. Ele vai gastar tudo que tem. E de repente, quando a fome aperta, as coisas apertam, ele diz o quê? Rapaz, na casa do meu pai tem carne. Na casa do meu pai tem carne. Eu estou fazendo o que aqui? Se lá em casa tem carne. Quem gosta de carne? Churrasco. Ele disse: lá em casa tem carne. E estava comendo já a bolota dos porcos, já comendo comida de porco. E disse: voltar, até os servos do meu pai, tem carne em casa. Estão comendo bem, eu estou aqui. Essa prova. Até o ovo acabou aqui. Ele disse: quer saber, eu vou lá para casa do meu pai de volta, vou voltar. Vai que meu pai, me perdoa. Eu vou falar com meu pai, pelo menos para arrumar um emprego para mim lá, pelo menos. E quando ele volta para a casa do pai dele, o pai dele viu ele, deu-lhe um abraço, um beijo, não foi? Beijou o pescoço dele, perdoou ele, recebeu ele, mandou trocar a sandália e a roupa, e está tudo top. O pai dele agora fez uma festona para ele, não foi? Fez um banquete, uma festa. O que me chama a atenção agora é que o irmão dele chega agora e diz, pergunta para o servo: o que está acontecendo aí? Que música é essa? Que festa é essa? Diz: rapaz, teu irmão voltou para casa. Ele chama o pai e disse: vem cá, pai, eu te sirvo há tanto tempo, você não matou nem um cabrito para mim. Meu irmão vem, você mata um novilho, faz um banquete. Meu irmão gastou o dinheiro, tudo que tinha, com as meretrizes, com as prostitutas. Não é isso que ele diz? O que me chama a atenção aqui agora, Daniel, é esse pronunciamento dele. Ele diz: meu irmão gastou dinheiro com as. Só que em nenhum momento do texto diz que ele gastou dinheiro com prostituta. Em nenhum lugar diz que ele gastou dinheiro com meretriz. Mas o irmão dele está afirmando que ele gastou tudo que tinha com festas e prostitutas. Porque esse irmão não foi lá estender a mão e trazer ele de volta, mas estava observando ele de longe para ver até onde ele iria piorar ainda mais. Porque infelizmente existem pessoas que acham prazerosos trazer notícia de pessoas que caíram, pessoas que desviaram, e elas dizem: pastor, o fulano que saiu daqui está no crack. Isso nunca foi e nunca será prazeroso para nenhum pastor saber que um dia o filho dele na fé está lá fora, na droga e na prostituição. Porque acompanharam a vida dele, os status dele, os stories dele, a rede social dele, para ver o lixo que ele está vivendo, sem estender a mão ou expressar uma palavra de vida, nunca foi vantagem para ninguém aqui dentro. Ficou estreito, hein?
Não vi mais glória a Deus? Ficou, não foi? Comei. Aleluia. Aí Jesus, mais vale um pecador arrependido do que 99 pecadores que não se arrependem. Aleluia. Glória a Deus. Nós perdemos, ganhamos, conquistamos e perdemos também, verdade. Você lembra daquele jovem que chamou Eliseu e disse: olha, Eliseu, o lugar que nós estamos está pequeno demais para nós. Permita-nos cortar a madeira além do Jordão e construirmos um lugar maior. Você lembra? Eliseu disse: pode ir. Ele disse: bom seria que o Senhor fosse conosco. E quando ele vai cortar a madeira, o machado caiu dentro ele perdeu o machado. O machado aqui é talento, dons espirituais. Ele perde. É interessante que ele deixa bem claro, ele diz assim: olha, ele disse: ai meu Senhor, o machado caiu na água e o machado era emprestado. Ele entendeu que o machado não era dele, mas que ele precisava prestar conta do machado que perdeu. E o problema é que existem pessoas perdendo dons espirituais, enterrando dons espirituais por causa de desavença, de problemas mal resolvidos dentro da casa de Deus. Pessoas que decidiram não profetizar, não funcionar, não evangelizar mais, decidiram não subir para pregar mais, decidiram sair do ministério de louvor porque por causa de um problema pessoal. Ela acha que é como trocar de roupa, é simples, simplesmente eu não vou mais fazer e pronto. Eu decidi sair dessa igreja e ir para uma igreja lá perto da minha casa. Ela pensa que é como trocar de roupa, botar uma roupa nova. E não é bem assim. Porque existem coisas que Deus só vai fazer na tua vida aqui. Aleluia. Gente, escute bem. Deus se revela para nós em todo o tempo. Sabe, no quarto, na oração, no monte. Mas existem coisas que Deus só faz aqui, Daniel. Existem coisas que Deus só realiza na igreja. Por isso que o Davi deixou bem claro e disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ei, o Davi está feliz, está alegre porque alguém convidou ele. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria dele é porque convidaram ele para um culto. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Ele disse: o machado era emprestado e ele caiu na água. Aleluia. O machado era diga, o dom espiritual que você tem não é teu, é emprestado. Diga para alguém, diga: é emprestado. Diga: é emprestado. Agora pergunte para ele assim: o que é que você está fazendo com o dom que Deus te emprestou? Quando Elias chamou Eliseu, a primeira coisa que Elias faz, passa o manto nele e diz: tu sabes o que eu fiz contigo. Olha só, ele já sabia, estava pronto. Todos nós temos dons espirituais. Todos nós temos. Pastor, não sei qual é o meu dom, então procure saber. Tem uma escola dominical ali que eu vi, aqui dons espirituais, ativando os dons espirituais. Não é? Tem uma revista, eu vi uma revista aí. Está aí, não está? Está ali, ué. Mas eu não vou mais fazer. Eu acho bonitinho esse negócio. Não vou mais fazer, não vou, acho top. Um dia eu olhei para Deus e falei assim: eu estava numa prova, numa luta tão grande, numa pressão. Eu disse para Deus: Deus, eu vou largar tudo. Chorando, em pranto, eu disse: vou largar tudo. Ele disse: você vai largar o quê? Eu disse: esse negócio de pregar, de profetizar, de entregar a revelação, vou largar tudo. Eu disse: Fernando, você não tem nada não, é tudo meu. Como é que você vai largar? Eu disse: desculpa aí. Eu não estou bem hoje, eu não vou nem orar em línguas porque eu não estou bem. Não sei de onde o povo tira essas coisas.
Não sei de onde criam essas... Porque morreu morre na minha família, eu estou pregando. Morreu minha sobrinha, com 8 anos de idade, eu estava pregando. Não deu, eu tive que pregar, não deu para ir para o enterro, tive que pregar. Morreu o padrasto, estou pregando. Morreu o tio, estou pregando. Está morrendo aí, estou pregando. Doente, eu estou pregando. A boca sangrando, eu estou pregando. Eu não sei como é que é esse negócio de eu não quero, eu não sei. Crise na área financeira, já passei pregando. Crise no casamento, enfrentei pregando. Eu não sei como é que é esse negócio de aí, pastor, que eu não vou, eu não quero, eu não entendo essa. Ele disse: o machado era e o machado caiu na água. Eliseu disse: caiu onde, moço? Onde foi que caiu? Eu acho interessante que ele disse assim: caiu ali, ali. Ele sabe onde perdeu. Eu perdi foi aqui. Então, se é aqui que eu perdi, é aqui que eu vou me retratar. Se é aqui que eu estou perdendo, é aqui que eu vou me retratar. É aqui que eu vou recomeçar. É aqui que eu vou buscar acertar. O que não dá é fingir essa dormência e fingir que não está perdendo nada, que não está se distanciando nada, e essa frieza espiritual está te jogando cada vez mais para fora. O que não dá é fingir que não está acontecendo nada. O que não dá é perder e perder satisfeito. Remida. O que não dá é ter um ministério parado, interrompido, por causa dos seus caprichos. E fingir que não está acontecendo nada. Vou fazer igual ao Caim, é um assassino, pecador, mas diz: não, porventura sou eu guardador de meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso não. É fugir da responsabilidade. Ou fazer igual o Adão. Eu vi que eu estava nu, por isso eu me escondi. Quem estava nu? Porventura tu comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Foi a mulher que o Senhor me deu. Errado é o Senhor que me deu essa mulher. Eu estava bem. Eu estava de boa aqui no meio dos bichinhos. O Senhor foi que... Você está entendendo? Culpar parece ser mais fácil. Estava pregando esses dias sobre perdão, sobre mágoa. E a mágoa é um veneno. A mágoa é um veneno. Mágoa já diz má água. O que é uma água? Má água. Sabe lá na sua cozinha, não tem? A pia limpinha, não é? Limpinha a sua pia, graças a Deus, em nome de Jesus. Tudo limpinho. Mas tem a caixa de gordura do outro lado, não é isso? Ou embaixo ou do outro lado? A caixa de gordura. Aquela água podre ali é uma água. De vez em quando você tem... Não é bom mexer lá, não é? Porque aquilo fede, aquilo é podre. Não é bom mexer lá, mas de vez em quando você tem que ir lá, não tem? Para tirar e joga, bota uma sacola na mão, um luva, um trem, e aí fica um fedor, que era melhor mexer com esgoto 7 vezes do que mexer com essa má água. Mas é necessário. De vez em quando você tem que ir lá. Fazer uma manutenção. Fazer uma limpeza interior. Aleluia. Porque às vezes isso não para só em você. Às vezes isso aí, essa mágoa sua, impede o sucesso do seu filho. Ei, essa mágoa impede o sucesso do seu filho. Eu vou na Bíblia. Porque estava tendo uma festa. Herodes está embriagado. Herodias dançou, Herodes gostou da dança. Chamou ele e disse assim: ó, você pode escolher o que você quiser. Até a metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Foi ou não foi? Uma proposta fantástica. Uma menina nova, com um futuro brilhante. Podia falar: não, eu quero um emprego aqui, eu quero como é que é? Eu quero um cargo na prefeitura. Eu quero
ser funcionária pública. Eu quero uma estabilidade financeira aqui para o resto da vida. Então a proposta foi estendida para ela, sim ou não? Então uma jovem tem sonhos, planos e projetos, não é verdade? Mas quando ela vem feliz, mãe, Herodes falou que eu posso escolher o que eu quiser, até a metade do reino. A mãe disse, pede a cabeça do João Batista numa bandeja. A mãe está dizendo, sabe o quê? João Batista profetizou contra o meu pecado, eu não, mesmo estando errada, e acho no direito de não perdoá-lo, e agora em vez de te dar a oportunidade da tua vida, meu filha, por causa dessa mágoa, eu quero a cabeça do João Batista. Quando se prepara, quero a cabeça do João, não, mas é o futuro da menina. Mas quem está magoado, quem está, ferido, não enxerga o futuro diante dos seus olhos. Quando Agar sai de casa, expulsa pelo Abraão, por Sara, quando ela sai de casa, coitada, quer morrer, largou o menino está chorando, gritando, ela se diz, agora eu vou morrer. O anjo desceu do céu e disse, ei Agar, o menino tem promessa. Olha a água aí bem diante dos teus olhos. A água estava no mesmo lugar, mas ela está tão ferida que está incapaz de enxergar a providência de Deus na vida dela. Aleluia. Oh glória. Se coloque de pé, por favor. Oh Minassaramauea. Aleluia. Aleluia, 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 se arrependa enquanto há tempo. O machado caiu na água, Eliseu disse, caiu aonde, moço? Ele disse, caiu ali. Eliseu pegou uma vara, tocou no rio, sim ou não? E o machado fez o quê? Não, mas o machado não boiou, ele flutuou. Flutuar, boiar e ficar ali pairando sobre as águas. Flutuar é quando sai da água, sim ou não? Você quer imaginar agora o machado flutuando em cima da água? Está flutuando. Amanda Shúria. Eliseu disse, pegue o machado. Eliseu diz para ele, você está flutuando. Hamida Saramaia. Agora pegar é com você. Pegar de volta é com você, está flutuando. Pastor, eu não estou entendendo, tem dons espirituais flutuando aqui. Existem dons espirituais que você enterrou, que você deixou para lá, que você perdeu no meio da caminhada. Interessante. Oh glória. Jesus disse, uma coisa eu tenho contra ti, é que deixastes o primeiro amor. E ali não é perdeu, é deixar, deixou de amar. Perdeu não, deixou. Opção. Feche os teus olhos. Coloque as duas mãos na sua cabeça. Oh glória. Aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui na casa. Oh, aleluia. Isso. Aumenta o volume da tua adoração aí, porque eu sei que você tem adoração para dar aí. Aumenta o volume da tua adoração. Sabe, hoje eu queria muito ministrar a libertação nessa casa. Mas o Espírito de Deus está me impulsionando a ministrar dons espirituais, ativação espiritual. Nós navegamos nessa mensagem, nós navegamos nessa palavra, e toda uma água que foi exposta hoje, aleluia. Sabe, faça você essa limpeza. Oh glória. Isso, ora em outras línguas.
Aleluia, profetiza. Isso, começa a discernir agora. Isso, o dom do discernimento, para discernir quando é Deus, quando é o diabo e quando é a carne falando. Discernir. Isso, o dom de cura é um dom espiritual, é bíblico. O que Deus está fazendo hoje é chamando você de volta para assumir a tua responsabilidade. Porque se você não funciona aqui dentro, funcione lá fora. Sabe, nós falamos muito sobre a oportunidade dentro da igreja. Lá na minha cidade, quando não tem oportunidade na igreja, eu vou lá no hospital falar de Jesus, entrar nos quartos e orar pelos enfermos. Aleluia. Aleluia. Aumenta o volume da tua adoração. Sabe, não seja egoísta. Não pense só na sua dor, não pense só em você. Existe uma geração que depende daquilo que você carrega. Aleluia. Existe uma geração que depende daquilo que você carrega. Oh, aleluia. 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 A obra missionária precisa de você. Aleluia. Missões, não, tem o seu espaço lá certinho na obra missionária. Oh, aleluia. Ah, tem um projeto missionário na igreja, eu quero fazer parte, mas eu tenho vergonha. Não, chame seu pastor, fala para ele que também quer. Ei, tem vaga, está fechando. Aleluia, tem vaga para missão, tem vaga para obra missionária. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso chamado nunca foi para ficar só aqui dentro, não. O nosso a proposta real é eclésia de dentro para fora. A proposta verdadeira é funcionar lá fora, é ser profeta lá fora, é ter um ministério de libertação lá fora. Aleluia, falar em línguas lá fora, é ser profeta para alguém que quer suicidar lá fora, é ser profeta para alguém que desistiu da família lá fora. Aleluia, lá fora. Aleluia, aleluia. Tem gente que é incapaz de colocar o cartaz do culto da igreja dela no status dela e diz que ama missões, ama a obra missionária. Camando Seremaia. Isso, ore mais alto. Está sentindo a presença de Deus? Não fique se retendo aí, não. Não fique se segurando aí, não. Para quê? Para quê? Aleluia, a hora é essa. Porque Deus vai ativar você. Deus vai reativar pessoas aqui no Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa experiência é sua. Essa experiência é para você. Oh, aleluia. Arrume a casa. Arrume a casa até encontrar a dracma. Calabanaraue, Kamandarashurema. Qual foi a dracma que você perdeu? Dentro da casa. O que foi que você perdeu dentro da casa? Oi, Minasaramayo, Soplacanarapia. O que você perdeu no meio da caminhada? Aleluia. Uma coisa eu tenho contra ti: deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Arrependa-te e volte ao teu primeiro amor. Ele não disse arrependa-te porque eu vou voltar por você. Não disse arrependa e volta. Por quê? Porque você sabe o acesso. A ovelha não sabe, a dracma não sabe, mas o filho sabe voltar para casa. Isso, comece a orar em outras línguas. Emina cata placatu creprafacanarapia. Robia saramawe comonto que mina canara shure manaraiga. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, oh glória, oh meu Deus, aleluia, oh glória, isso, pare não, oh aleluia, pare não, é você e Deus agora, é Deus e você, só você dois agora. Que macanda shure manarai. Obindi catala placopoto copoto que me na candarabia. Aleluia. Chegou a hora de muita gente aqui reassumir o seu papel. Chegou a hora. Não tem muita gente aqui que precisa parar de culpar os. Tem um monte de gente igual o Jonas. Já quase afundou a embarcação. Já ficou dentro da barriga do peixe 3 dias. Agora está lá no monte culpando um povo que se arrependeu, esquecendo que ele mesmo tentou fugir da presença de Deus. É muito fácil culpar alguém que não quer e esquecer de você que está fugindo do chamado. Jonas é um fujão. Que moral Jonas tem para acusar o povo de Nínive? É muito fácil apontar o erro dos outros. É muito fácil apontar as limitações ministeriais de alguém. Difícil é olhar para si e ver o que é que está faltando no teu ministério. Oh meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é que está faltando na tua chamada? O que é que falta mesmo para você se levantar? Sabe o que é que falta? É nós nos tornarmos uma igreja só. Sabe o que é que falta? É o espírito da divisão bater em retirada da nossa vida. É macanarápia. É o espírito da competitividade bater em retirada. A samaritana falou para Jesus: meus pais dizem que é nesse monte que se deve adorar. Você diz que é em Jerusalém. Chamou Jesus para competir, para Jesus falar: não, Jerusalém é melhor, nós somos melhores. Jesus: não, mulher, é chegada a hora. Aleluia. O Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. O que está faltando para o seu ministério decolar é você parar de medir força com a sua liderança. É você parar de ficar seguindo o rastro para mostrar escândalo, pecado, erros de atitude da sua liderança. O que está faltando para você decolar é você parar de ficar à espera do líder perfeito, do pastor perfeito. Oh meu Deus, aleluia, do ministério de louvor perfeito. É você parar e pensar: peraí, se eu somar com ele vai melhorar. Se eu somar com o ministério pra cá. Oh meu Deus, que pita candarápia, o M da candarápia. Agora, enquanto você fica aí moribundo, doente, morrendo, querendo provar para alguém que não vale a pena, o fracasso é teu. Oh meu Deus do céu, o sepultamento ministerial é seu. Nunca vi um insatisfeito, vou falar, nunca vi um insatisfeito com a pigmentação de rebeldia vencer na vida ou ter um ministério de sucesso. Eu nunca vi. Quem está aqui da glória? Quem ouve essa palavra profética da glória? Aleluia. Ainda dá tempo. Diga para alguém assim: ainda dá tempo. Diga: ainda dá tempo. Aleluia. Pare de perder tempo com aquilo que não é pão. Aleluia. Pare de perder tempo com aquilo que não é reino. Aleluia. Pare de querer dividir o reino. Aleluia. Pare de achar que a sua opinião é a única, é o centro. Pare.
Herodes Pilatos disse para Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus disse: tu é quem dizes. Ou seja, eu nunca quis ser bom, nunca quis ser, nunca quis ser, não, reconhecimento, não, tu é quem dizes. O jovem rico disse: bom mestre, como é que eu faço para entrar no reino? Jesus disse: por que é que tu me chama de bom? Bom só há um, que está no céu. E a gente lutando para ser melhor um que o outro, para mostrar que nós somos bons, que nós somos o certo, e agora a fulana vai ser desmascarada, e eu vou ser honrada. Para com isso não é evangelho não. Isso não é evangelho não. Perdemos a essência. Sabe, nós nos apaixonamos pelo Deus de fogo, varão de guerra, aquele que desce e aí agora o macumbeiro vai ver. Não, para com isso. Tem o Jesus da toalhinha no ombro, com a bacia, lavando os pés dos menores. Aleluia, aleluia. Tem um Jesus no templo que ninguém consegue prender, porque não sabe quem é o chefe, não sabe quem é o sacerdote, não sabe quem é o líder, porque a simplicidade dele esconde os títulos. Aleluia, aleluia. Tiveram que pagar 30 moedas de ouro. Judas, mostra pra gente quem é, aponta quem é. Judas disse: eu vou dar um beijo nele, aí vocês vão ver quem é ele. Porque não tem como diferenciar que ele não quer ser ele não quer ter títulos, ele não quer ser afamado, ele quer servir. Aleluia. Esse é o modelo de evangelho. Esse é o modelo de cristianismo. Aleluia. A simplicidade, empatia, misericórdia. Mas é sábado, eu vou curar. Eu vou curar por quê? Porque ele já se colocou no lugar do enfermo. É se colocar no lugar dos outros. Isso é evangelho. Oh glória, aleluia. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo querendo provar. Não, isso é coisa de menino. Menino que quer provar. Minha mãe ama mais meu irmão do que eu. Isso é coisa de menino. Amaioste que manaraia. Amida suremacanarapia. Ai, fulano tem mais oportunidade. Isso é coisa de menino. Isso é só infantilidade. Que se você olhar bem para si agora, olhar para você agora, olha o quanto você perdeu. Olha para quem você é hoje. Falava em línguas, profetizava, chorava no altar. Aleluia. Tinha uma percepção bem fina. Sentia Deus quando ninguém sentia. Oh, Deus está aqui. Olha quem você é hoje. Olha como você está hoje. Ainda dá tempo. Deus abençoe você e a sua casa. Amém ou não amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor. Minha alma anseia por ti. Escute isso aqui. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Ó, lá fora, quem me ouve diga amém.
Meu material está lá fora. Eu tenho só 5 apostilas de libertação. Só tenho 5 só. Eu tenho uns creme de pé ali, ó. Creme de pé. Se você está numa crise no seu casamento, compra um creme de pé daquele. É só passar no pé da esposa hoje de noite. Passa no pé dela. Não fale mais nada. Só passa esse creme de pé lá que você vai ver. O creme é bom para rachadura no pé. O creme é top. E se você não está na crise, né? Não está na crise nem quer entrar, compre o creme também, passa no pé hoje. Passa no pé. Depois tu me liga e diz, pastor, realmente o creme é ungido. Custa R$30 meu material, nos ajude a continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Sempre digo que a obra missionária é sustentada por 2 coisas na face da terra. Quantas coisas? É sustentada pela promessa dos ricos e oferta dos pobres. O rico é só promessa. Ele fala assim, quando melhorar, eu vou te abençoar. Quando a bênção chegar, eu vou te... Aí fala, não tem nem cabe bênção mais aí. Então a obra missionária é sustentada pela promessa dos ricos e a oferta dos pobres. Então nosso material está lá. Nos ajude para que possamos comprar Danone, frutas e verduras. Toddy não, que está muito açúcar. Amém, pastor, muito obrigado. Pastor, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a oportunidade.